Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, ao lado do Felipe Masmanian. E aí galera, tudo certinho? O pessoal que achou ruim o último fundo, a gente resolveu um problema, hoje microfone de lapela. Mentira, não tem microfone de lapela Ainda ainda. não, aí 2019... Conta aí, Masmanian, conta aí pros caras. 2019 a gente está preparando algumas mudanças, vai ter um cenário legal, vai dar uma estruturada nos nossos vídeos aí, a galera tá curtindo, a parte técnica ainda tá deixando um pouco a desejar, Mas assim que é bom, a gente vai aprendendo, vai melhorando. E a gente vai falar muito de aposta no que vem aí, a gente se prepare. A gente está montando uma equipe com apostadores profissionais. Eu quero aprender a mexer nessa porra, que eu também não sei. E a gente vai fazer vídeos bem legais, direcionados para aposta e direcionados ao conteúdo que a gente vai desenvolver para apostadores também. Mas no assunto de hoje, a gente vai falar de quem, Masmans? Hoje a gente vai falar de coisa ruim, né, Zé? O último vídeo foi do Palmeiras, do campeão. Hoje a gente vai falar do Vasco e do Fluminense, que chegam nessa última rodada lutando desesperadamente contra a degola aí para não jogar a Série B no ano que vem. A pena mesmo. Vai falar dos problemas do Vasco e do Flu. Que não são exatamente os mesmos. Não são os mesmos, são antagônicos inclusive. É. Vamos começar pelo do Vasco, né, que é um problema crônico já. A gente vai ver na sequência o histórico do Vasco, dos problemas defensivos. A gente começa falando dos números defensivos no Brasileirão 2018. Vasco já sofreu 48 gols, é só o 16º do Brasileirão. Ou seja, já estaria na boca para cair mesmo Na se boca fosse pra pela cair. defesa. Finalizações por gol sofrido. A cada 8.8 chutes o Vasco sofre um gol, no gol do Já Marcos estaria Silva, no do Fernando Miguel, 17º, é um dos piores. Precisa de muito pouco chute, a gente nem está falando de finalização certa, hein? Sim. É 8.8 No é geral. tudo que acontece. Você chutou 9 no Vasco, você fez um gol. Caramba. Desarmes, problema crônico também esse aqui, 19º, segundo time que menos desarmou, só 13 desarmes por jogo, número Isso muito foi baixo. isso assistindo o jogo. Claro que a estatística te dá uma referência e um número preciso, mas você assistindo o jogo, você fala que Fica bem claro, é muito um claro. time pouco combativo. Interceptações, que é outra estatística fundamental, a gente viu no último vídeo que o Palmeiras liderava tudo de desarme. Aqui na segunda, que era o primeiro. O Vasco completamente o oposto disso, é o pior em quase tudo de estatística defensiva. O que a gente fez? A gente pegou aqui o top 100 de desarmes, os 100 jogadores que mais desarmaram no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem o Wembley em 17º, tem o De Sábato em 51º e o Luiz Gustavo, os 73 aqui. Só 3 jogadores entre 100? Só 3 jogadores entre os 100 primeiros o Vasco tem. Caramba! Pra gente ter um comparativo um pouco melhor aqui com os líderes do campeonato, os 3 primeiros times, Palmeiras, o Flamengo e o Internacional, cada um tem 9 representantes nesse top 100, 3 vezes mais, pra gente ver que o problema é bem sério mesmo. E mais, né, cara, a gente viu também nos vídeos dos líderes como é distribuído em termos de desarme. E olha aqui como é espaçado, cara. Completamente. E se a gente pegar o top 100 de interceptações também, que a gente viu que é um problema feio do Vasco, tem um cara só, o Luiz Gustavo, é o único representante do top 100 de interceptação. Caramba, Vasco. Bom, agora não serve de alerta, que tá acabando, quer dizer, serve, mas enfim. Essa estatística de desarme e interceptação, que acaba indo ao encontro completamente dessa aqui, que é a quantidade de segundos que você precisa para desarmar ou interceptar seu adversário. O Vasco é um dos piores times do campeonato, precisa de 57,5 segundos. É o tempo que o seu adversário Consegue respirar. ou que o seu adversário deixa você respirar, no caso. Ou, entendi. Quer dizer, isso aqui não é por acaso, a gente Palmeiras e Flamengo. Chama a atenção aí do Atlético Paranaense, ontem jogou uma bolaça. Jogou muita bola, mas realmente não é um time que desarma Fraquíssimo, muito, não é desarme. muito combativo. Mas lá na frente a coisa vai muito bem, obrigado. Então a gente tem o Vasco aqui e o Fluminense até que tá mais ou menos. Esse não é o principal problema do Fluminense, na parte defensiva até que o Flu consegue se virar. A gente vai ver mais pra frente qual é o problema do Flu. Agora a gente vai ver esse histórico do Vasco, né, nos anos rebaixados. É triste lembrança pro torcedor vascaíno, mas tem que lembrar. A gente vê nessas barras aqui o número fixo do Brasileirão de 2018, que a gente já viu. É importante repetir, mas vamos lá. Gol sofrido é o 16º, finalização para sofrer um gol é o 17º e desarmes é o 19º. E é o último interceptação, mas a gente não tem coletado, a gente começou a coletar interceptação nos últimos brasileiros, então a gente não faz essa comparação. 2015, ano que foi rebaixado. estava pior em gols sofridos, é isso? Era 19º. 19º. Finalização para fazer um gol, para sofrer um gol. Pra sofrer um gol. Era tão ruim quanto, vai?
Tão ruim quanto, praticamente a mesma marca, era 15º, mas no número geral praticamente igual. E desarmes, elas por elas também tão ruim quanto. Também era o segundo que menos desarmava. Aumenta 2 desarmes, mas o que importa é que em relação a todos os adversários era o 19º também. Caramba, Vasco, cuidado, hein, meu. Agora eu fiquei preocupado. Aí Brasileirão 2013, o outro rebaixamento do Vasco, mesmo cenário. O terceiro time que menos faz gols, o segundo que menos precisa de finalizações para sofrer um gol. Os desarmes aqui eram um pouco melhores. O Vasco estava um pouco acima nessa questão dos desarmes, mas mesmo assim... E tem uma informação que eu quero adicionar, mas é o seguinte, cartão amarelo e fair play. O Vasco e o Flamengo, para pegar outro exemplo, o Flamengo, os dois, tem 9 cartões vermelhos. É coisa pra caramba. São os piores do brasileiro nesse ponto. Só que em amarelo, o Flamengo tem 24 amarelos a menos. Você está falando de 8 substituições a menos forçadas. Pela suspensão. Por suspensão automática. Cara, isso é um problema para o técnico. Ele tem que mexer uma hora que ele não pode, não quer, mas tem que tirar o cara do campo. A relação de cartão amarelo com rebaixado é muito grande. Esse é um problema para o Vasco. Quer dizer, para o último jogo, não importa quem esteja pendurado, que é o último jogo, mas é um dos problemas que arrastou o time para chegar nessa última rodada. E aqui a gente faz a comparação com os brasileiros de 2017 e de 2011. No ano passado, o Vasco ficou em 7º lugar, conseguiu uma vaga na Libertadores. Em 2011 foi vice-líder, perdeu o título para o Corinthians, mas uma bela campanha também, com classificação para a Libertadores, para a gente ver como esse problema defensivo não estava presente nesses anos que o Vasco conseguiu êxito, né, Zé? Verdade. A gente vê aqui o 9º time que menos sofreu gol, em 2011 o terceiro time até fecha aqui a barrinha porque está lá no alto. Você vê que esses números defensivos acertaram nos anos que o Vasco foi bem. E esse cara aí, hein? Esse cara Se não fosse esse cara aí, ele salvou muito ponto do Vasco na parte ofensiva. O Vasco não tem tantos problemas por causa dele. Ele tem 7 gols marcados, 6 assistências. Desde que ele estreou, ele é o segundo cara que mais participou diretamente de gol. Essas classificações aqui todas desde que o Max estreou. 72% de participação nos gols que o Vasco marcou. Enquanto se ele esteve em campo, 72% participou. Ele participou de 13 e o Vasco fez 18, para você ver como esse cara é importante. A cada 2,1 finalizações certas, ele guardou 1. Se esse cara não tivesse, eu acho que o Vasco já tinha... Cara, já tinha mas o Vasco teria uma situação muito pior. Salvou muito ponto esse cara. Caramba. E a gente estava falando de ataque, a gente vai agora para o Fluminense, que também está correndo um sério risco de rebaixamento, para falar justamente dos problemas ofensivos do Flu. O Flu no Campeonato Brasileiro, ele é o 14º em finalizações, ele realizou 415 finalizações até agora. Tem 146 certas só, esse número piora já, parte para ser o 15º. E a pontaria, né, Zé? 35% é baixo, embora é 17º do campeonato. 17º. Então, na verdade, é o seguinte, é o 15º que menos finaliza pouco e mal. É o pior cenário. Comparando com o campeão Palmeiras, que é o segundo que melhor finaliza, mas tem a melhor pontaria. O que mais faz gol. Quer dizer, tá no vai inverso. Cada vez mais aqui, gols feitos, 31 gols feitos só, 18ª marca. Cara, ontem completou 700 e tantos minutos sem fazer um gol, misturando o sul-americano com o brasileiro. Cara, é jogo pra cacete. Precisa de 13,4 finalizações para fazer um gol, 18º. E o problema é que a gente viu bastante... Se o Maxi Lopes jogasse aqui... Então, tem uma defesa melhor e tem um cara que jogava aqui que poderia ter solucionado, que a gente vai ver logo menos. Nisso o Fluminense deu azar, hein? Mas um reflexo do jogo de ontem, as finalizações de dentro da área. A gente viu bastante o Fluminense chegando dentro da área, chegando para a finalização, mas não acertando nem o gol de maneira alguma, nem dando trabalho para o goleiro Santos. O Fluminense tem 83 finalizações certas de dentro da área só, o 17º do brasileiro. De todas as finalizações que tentou, 42% de pontaria dentro da área. Dentro da área. Dentro da área. Quer dizer que errou outras 110, 115. Exatamente. Acertou 83 dentro da área e errou 110, vamos colocar para arredondar. E dentro da área é o lugar que mais costuma sair gol. O Fluminense não consegue êxito dentro da área de jeito nenhum, muito em função da ausência desse cara aqui. O Pedro estava fazendo um Brasileirão sensacional, jogou até a 21ª rodada. Fez 10 gols, ele parou de jogar na virada do turno e ele fez 32,2% dos gols do Flu ainda. Ele é o primeiro do Flu em gols, o primeiro do Flu em finalizações. Ainda assim, com finalizações certas, ele ainda é o jogador que mais acertou chutes no mundo. Em gols marcados ele fez 10, depois dele veio o Gilberto e o Luciano com 3 gols cada um só, pra gente ver como ninguém do Flu tá conseguindo solucionar esse problema.
18 finalizações certas. Esse número aqui é emblemático. Marcador. Esse moleque, cara, a não ser que aconteça alguma coisa. Vai ser seleção, vai ser seleção, time grande da Europa, carreira. Ele é o único jogador, presta atenção, abaixo de 2 chutes do Brasil. Pegando o Série STB? Pra fazer um entre os chutes certos, né? Do certo. Cada 1.8 que ele acerta o alvo. É o único abaixo de 2. Foi na caixinha. A gente pega aqui ainda os números do Flu com o Pedro. O Flu tinha 45,6% de aproveitamento e 1,05 gols feitos. A nona e a 11ª marca. É uma marca de meio de tabela, nada demais, mas uma posição que o torcedor do Fluminense gostaria muito de estar agora. Super folgado agora. E aí, sem o Pedro, o número fica desesperador. É o segundo pior. 29% de aproveitamento. Segundo pior aproveitamento. Faz praticamente a metade de gols. Esse é o grave problema do Fluminense, sem o Pedro principalmente. O time não consegue fazer gol, tá 657 minutos já sem ir às redes. Recorde do Brasileirão, nunca ficou tanto tempo sem fazer gol. E tem mais um problema grave aqui, se a gente pegar o elenco do Flu. O Sornosa, ele é o 4º jogador do Brasileirão que mais cria chance de gol. Sabe quantas assistências para gol ele deu, Zé? Nenhuma. Ele é o 4º cara que mais cria chance, mas não consegue concluir nenhuma em gol. Então você está me dizendo que o time, em teoria, o ataque é oxigenado, recebe oportunidade, só que a coisa não acontece. Não acontece porque os atacantes não conseguem finalizar, não conseguem acertar o gol. Mais um ponto que ele... O Sornosa é o único entre os 30 primeiros que criam chances que não tem nenhuma assistência para gol. Caramba. Complicado, problema grave. Vamos ver se os dois conseguem se salvar, qual dos dois vai conseguir. Pode cair os dois. Flu, exato. Mas ainda só depende deles, vamos deixar isso claro. O Vasco depende do Vasco, o Flu depende do Flu. Só por isso acho que vale a torcida ir para o estádio, lotar, acreditar. Com certeza, é a última chance, a última esperança. Futebol é isso aí. E não quer dizer que a gente esteja torcendo para ninguém, porque senão a gente está torcendo contra esporte. Exato. Né? Não é nossa só função. O motivo desses times que vença o melhor e que fique o melhor, né? Mas é isso aí, torcedor de Vasco e Flu, espero que tenha gostado. A gente tentou explicar aqui, ajudar um pouco a entender o problema. É isso aí, né, nós vamos. É isso, galera. Uma boa última rodada para vocês. Gostaram do fundo novo? Gostaram do fundo novo? Ano que vem vai ficar bem melhor. Vai dar bem mais coisa, vai ficar bacana. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.